Então tá, então agora a gente vai fazer um exemplo, a gente vai analisar 4 projetos usando os métodos do VPL, da TIR e do Payback. Então tá, 2 projetos a gente já aplicou algum método, então o primeiro projeto seria esse aqui. Então o primeiro projeto eu tenho menos 400, menos 300, 700 e 1000, tá? Na data 0, na data 1, na data 2, na data 3, e esse N aqui é em anos, combinado? Então tá. Esse aqui a gente já calculou, já aplicou 2 métodos nele. A gente já aplicou o método do VPL para diferentes taxas, então vamos escolher aqui uma taxa de 50%. 55%, tá? Vamos escolher aqui uma taxa de... Deixa eu ver se vocês enxergam aqui. Então, vamos escolher aqui uma TMA de 55%. Então, na verdade, eu fiz essa conta de 55% para esse projeto aqui, mas não anotei. Então, vamos calcular o VPL desse projeto, vamos calcular a TIR desse projeto, e vamos calcular o payback desse projeto, tá? Então, o VPL desse projeto, vamos lá. Então, como é que a gente faz? Primeiro, limpa a memória da calculadora, tá? E daí, lança os dados aqui. Então, vamos lá. 400, troca o sinal, GCF0. 300, troca o sinal, GCFJ. 700... GCFJ, 1000, GCFJ. E a TMA é 55. E vamos calcular o VPL. Deu menos 33,65. E quanto seria a TIR? Então, não preciso lançar mais nada, só preciso fazer F e RR. Se o exercício fosse calcular só a TIR, eu teria que lançar todo o fluxo, não precisava lançar a taxa e pedia a mesma coisa, F e RR. Então, F e RR, a TIR, a gente já tinha calculado lá, 50,86%. E o payback, a gente pode quase fazer de cabeça, né? Meu saldo acumulado é menos 400, menos 300, fica menos 700. No ano 2 entrou 700, então o payback aqui são exatamente 2 anos. E esse é o projeto 1. Então tá, agora vamos resolver o projeto 2. Mesma TMA. Então vamos lá, projeto 2. Na data 0 a gente tem menos 200. Na data 1, menos 300. Na data 2, 800. Na data 3, 700. Tá? Então esse aqui a gente também já calculou, já tinha calculado o payback. E a gente calculou o payback, ele era 1 ano, 7,5 meses, tá? Vamos agora calcular a TIR e o VPL. Limpei a memória da calculadora, vamos lá. 200, troca o sinal, GCF0. 300, troca o sinal, GCFJ. 800, GCFJ. 700 GCFJ, a TMA 55 e o valor presente líquido 127,41. Então o VPL desse aqui ficou 127,41. E a TIR, F e RR, a TIR ficou 80,07%. E esse é o projeto 2, tá? Agora vamos ao projeto 3. Então, no projeto 3, eu tenho... É um projeto diferente esse aqui. Eu tenho menos 50 na data 0. Eu tenho 19 na data 1. Eu tenho 72 na data 2. E eu tenho 137 na data 3, tá?
Então, a primeira coisa que a gente observa, né, esse aqui, ó, o saldo, os totais desse aqui era 1.000, desse aqui é 1.000, desse aqui não é 1.000, né? Desse aqui vai ser um valor menor do que 1.000. Mas vamos calcular, então, qual que é os VPLs, a TIR e o payback desse aqui? Então, vamos lá. Então, primeiro calculando o VPL. Então, vamos lá. O VPL, eu tenho 50, troca sinal, GCF0, 19, GCFJ, 72, GCFJ, 137, GCFJ. A TMA, 55. Então, o meu VPL vai ficar... Opa, deu alguma coisa errada. Vamos de novo. Se deu alguma coisa errada, a gente vai de novo. Então, vamos lá. 50, troca sinal, GCF0, 19, GCFJ, 72, GCFJ, 137, GCFJ. A taxa é 55 e eu quero o NPV. Então, o VPL desse deu 29,02. Então, observem que o saldo acumulado desse aqui também é diferente. Quando a gente for fazer o payback, a gente vai anotar isso aqui. E quanto é que teria dado a TIR desse aqui? Então, para calcular a TIR, eu simplesmente faço FIRR. Então, a TIR para esse aqui deu 89,86%. E agora a gente vai calcular o payback. Então, para calcular o payback, eu tenho que fazer a continha do saldo acumulado. Estão enxergando. Então, tá. Data 0, investi 50, meu saldo é esses menos 50. Data 1, recebi 19, né? Fiquei no positivo em 19. Somando com o meu saldo de menos 50, então eu fiquei com saldo ainda negativo de menos 31. Já na data 2, eu recebi 72. Então, quanto é que vai ficar meu saldo? Meu saldo vai ficar positivo em 41. Ó, já troquei do negativo para o positivo. O meu payback tá em algum momento entre o ano 1 e o ano 2. É mais que um ano, mas é menos que 2 anos. E daí, no final do prazo 3, eu vou a 181. Então, é um investimento muito mais singelo do que esses aqui. O saldo acumulado dele vai a 181, enquanto desses aqui vai a 1.000. Mas a TIR dele é muito mais generosa do que a dos outros, né? Então tá, então daqui a gente sabe que pelo meu saldo acumulado, que o meu payback está em algum momento entre 1 e 2. Quando exatamente? Tá? Vocês podem fazer a continha de vocês por regra de 3. Eu vou fazer usando semelhança de triângulos. Então, eu saio de 0 partindo de menos 50. No final do prazo 1, eu bato em menos 31. Já subo um pouquinho, ó, já saio subindo. No final do prazo 2, eu já tô em 41 positivo. Aqui é 1, aqui é 2. E aqui vai ser 41, tá? E depois, no prazo 3, eu já vou lá para 181. Mas o meu payback vai ser esse momento aqui no tempo e espaço. Como é que eu calculo esse momento? Eu tenho que calcular essa distância x aqui. O meu payback vai ser 1 mais 1 ano mais esse x. Quanto que vale esse x? Então, eu vou por semelhança de triângulos, tá? Então, esse triângulozinho menor, esse triângulo menor aqui, ele é semelhante a esse triângulo maior. Esse triângulo menor aqui, eu tenho que o x dele está para essa base aqui desse outro triângulo, que é 1. E eu tenho que essa altura dele, que é o saldo negativo que eu tenho no final do ano 1, que é 31, está para a altura desse triângulo aqui, que é o que entrou no ano 2, 72. E daqui eu tenho, então, que o meu x vai ser
31 sobre 72. 31 entre 72 divide 0,43 anos. O ano tem 12 meses, então 12 vezes 5,2 meses. Então, um ano, 5,2 meses. Esse aqui, tá? Então, vamos agora olhar para esses dados que a gente obteve. Então, 3 projetos, né? 2 de vulto maior, 1 de vulto mais singelo. Esse aqui me dá prejuízo, tá? O VPL dele é negativo, menos 33, então significa que se a minha TMA é 55, eu tô perdendo dinheiro. Aqui, comparando com a minha TIR, eu vejo que a minha TIR está abaixo da minha TMA, ou seja, o retorno dele percentual também está abaixo da minha TMA. Então, se for para investir nesse aqui, melhor não investir, melhor continuar investindo nesse investimento aqui que remunera a taxa de 55%. Então, esse projeto aqui, ele não tem viabilidade econômica, não faz sentido investir nele, não faz sentido deixar de investir a TMA de 55% para investir nele. Esse aqui já é viável, ele me gera em termos de hoje o valor de 127,41 a mais do que se eu simplesmente investir a TMA. Se eu pegar esses mesmos recursos de 200 e 300 e investir a taxa de 55%, eu recebo menos dinheiro do que investindo nesse. Esse aqui me rende R$ 127,41 a mais do que esse aqui. E a TIR dele é bastante generosa, muito acima da TMA de 55. Então, um critério, o método da TIR, quando a gente faz isso, acho que eu não falei no vídeo, né? Deveria ter falado. O método da TIR, ele exige para classificar um investimento como viável que a TIR seja acima da TMA. Tá? É assim que a gente classifica os investimentos pelo método da TIR. Então, esse aqui tem 80%, ele é viável economicamente. Mas, esse aqui, ele me gera, se eu for olhar pelo VPL, esse aqui é mais interessante. Mas, se eu for olhar pela TIR, o projeto 3 é o mais interessante, porque ele tem uma TIR próxima de 90%, maior do que do projeto 2. Tá? O que faz esse projeto ser interessante também? O capital que eu preciso despender é menor. Então, é possível que ainda que pelo VPL esse seja mais interessante, se eu considerar a minha viabilidade financeira, que é a minha capacidade de investimento, aqui eu preciso 50 na data zero e deu. No próximo ano eu já começo a ver o retorno disso. Aqui eu preciso 200 na data zero, não enxergo nada de resultado no primeiro ano, ainda tenho que colocar mais 300 no primeiro ano para depois eu sair do negativo. Esse aqui eu chego mais rápido, ó, o meu payback dele é menor. Aqui eu tinha 1 ano e 7 meses e meio, aqui eu tenho 2 meses a menos para recuperar o que eu investi. E a TIR é mais interessante, certo? Então, esses dois aqui seriam, a gente diria que eles são viáveis economicamente, e o que decide optar entre um e outro é justamente a viabilidade financeira. Eu tenho esse capital para investir ou eu só tenho esses 50? Certo? Posso investir nos dois também, né, para diversificar. Então, esse aqui é o exemplo que eu queria fazer para vocês. E o próximo método que a gente vai ver é o VPLA.